dominical, vamos todos para aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Ó, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender na escola dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Ó, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender. A paz do Senhor! Está começando o seu, o meu, o nosso Momento Kids EBD! Lições juniores E jardim de infância, trimestre novo, segunda lição começando agora. Tia Jane, o último trimestre do ano. O último, criança, esse ano voou. Nossa, já muito estamos rápido. no último. Ó o cheirinho de revista nova. Você tem uma revista nova? É muito gostoso revista nova, né? Muito bom, né? Cheio de revista nova. E nós estamos aqui então com a jardim de gente, infância. adquira uma revista, porque você precisa fazer as tarefas com a gente. Ah, corrigir as verdade, tarefas. Corrige as Então tarefas. pede pro seu pai, aí ele fala com o pastor e vocês adquirem a revista e compram lá na sua igreja mesmo, na sua congregação. Mas não fique sem revista, porque você não vai conseguir acompanhar as tarefas, É legal tá bom? quando tem revista, né? É muito bom. E tá muito linda a revista. Jardim de Infância vai falar o trimestre agora, né? Sobre amigos de Deus no Novo Testamento. Vamos conhecer muito amigos de Jesus. Será que você também é amigo de Jesus? Criança, levanta a mão aí. Amém? Também somos amigos de Jesus, né, tia Thaisa? Aham. Nessa dos juniores também vai ter umas personalidades. Opa! Aham. Que legal! Na lição de hoje mesmo tem um amigo de Deus. O título dele, da vida dele era esse. Era um homem de fé, o amigo de Deus. Quem será que era, né? Pois é, mas Vamos tem descobrir vários, daqui a olha pouco. só, Muitos vários amigos. personagens na Muito minha legal. história. O meu também tem muitos amigos de Deus aqui. Que Vamos legal. então iniciar Vamos. essa segunda lição do novo trimestre com uma oração? Vamos. Vamos orar então. Querido Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para aprender, para ensinar, Senhor, a Tua palavra que é tão gostoso, Senhor, rever, Senhor, essas histórias, Senhor, esses homens e mulheres que fizeram história, Senhor Jesus, que hoje temos elas como exemplos de vida para nos ensinar, para nos levar no caminho correto, Senhor, que cada criança que está aqui acompanhando o Momento Kids também venha ser edificadas pela Tua palavra, edificada por esses exemplos, Senhor, que nós possamos, Senhor Jesus, levar essas histórias, Senhor, para o nosso dia a dia, para que nós também possamos ser Teu amigo, Senhor, e que o Senhor possa ser o nosso amigo. Nós já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que delícia, crianças. Então vamos lá? Lição número 2. O nosso título vai falar sobre... Olha que interessante, crianças. O amigo que conversou com Jesus... Escondido? escondido. Eu não acredito, eu não conheço essa história. Então, por que será que esse amigo procurou Jesus escondido? Agora eu fiquei curiosa, tia Jane. descobrir. Eu devia ter trazido aquele ponto de interrogação que eu trouxe na Pois aula anterior, né? Que é, é mais uma verdade. pergunta aí. Por que será que o nosso amigo aqui, amigo de Jesus, procurou Jesus escondido? Vamos descobrir nessa lição. E o nosso título vai falar sobre... Quem crê e for batizado será salvo. Tá escrito lá em... Marcos, capítulo 16, versículo 16. Será que alguém já descobriu? Eu não descobri, tia Jane. Vamos descobrir juntos? Mas antes de eu Sinceramente. contar quem é esse amigo que procurou Jesus escondido, eu quero fazer algo aqui para vocês entenderem, crianças, o que vai acontecer na nossa história aqui. Por que ele precisou buscar Jesus escondido? Então, nós vamos falar, primeiramente, sobre pecado. Quando a gente fala sobre pecado, o que você lembra? O que é pecado? Ai, Então, eu consigo pensar o que é pecado. Pecado é tudo o que eu penso, falo e faço que me afasta de Deus. Exatamente. Esse Tia Thaisa já exercício matou bem aqui. simples, né? Eu trouxe aqui Vamos até fazer uns... sem, vamos fazer sem falar? Tá. Viu? Quase Libras aqui, né? Mas é isso aí, crianças. Pecado é tudo aquilo que você pensa, que você fala, que você toca, que não agrada a Deus. E isso nos torna o quê? Distantes de Deus. Por isso que eu trouxe esses objetos aqui. Pecado é tudo que a gente que vê, os nossos olhos olham, que não agrada ao Senhor.
Por exemplo, filmes, até próprio desenho animados, que tem coisas lá, imagens que não agradam ao Senhor, você não deve ver, você deve que evitar. Tudo aquilo que você fala, cuida com o que sai da sua boquinha, porque não agrada ao Senhor, palavras malcriadas, né? Verdade. Desobedecer os pais com palavras feias, contar mentiras, tudo isso nos afasta de Deus e isso é pecado. Aquilo que nós pegamos, que não agrada ao Senhor, que não é nosso, não agrada ao Senhor, também é pecado. E eu trouxe até um pé aqui, porque também os nossos pés nos levam para lugares que também não agradam ao Senhor. Tem lugares que não agradam, Né? então nós não devemos ir. Não devemos ir. Até mesmo, assim, por exemplo, quer ver crianças? Ó, imagina, eu tinha uma amiga minha de infância que ela fazia isso e era muito triste. Ela falava para a mãe dela, a tia Thaisa, que ela ia em um lugar e ela ia em outro. Ah, entendi. Então ela pecava assim, ó. Ela enganava com a boca. Ela falava que ia para um lugar. Aí o pezinho dela não ia para aquele lugar, Não. ela ia para o outro. Ela Isso pecava também é com os pecar. dois sentidos. Exatamente, ela também pecava. Então, os nossos pés têm que andar sempre aonde nós temos a autorização dos pais para estarem, aonde eles sempre nos autorizam a estar, e eles sempre precisam estar sabendo onde você está, criança. Então, nunca minta, nunca engane, né? Diz, o pai não vai descobrir, não conta para o pai. Então, cuidado, porque os nossos pés também podem nos levar em lugares que nós vamos pecar. Então, crianças, falando sobre tudo isso aqui, eu quero fazer uma experiência que é muito legal. Já vi várias vezes alguém fazer essas experiências. Quem sabe você também já fez. Quem sabe você vai fazer agora em casa também, que é muito legal. Por quê? Porque ela vai mostrar o nosso coração aqui. Eu trouxe uma tigelinha com água para colocar... E o nosso coração aqui, tá vendo só? Para representar o que é o pecado na nossa vida. Então, lembra que a gente falou? Pecado é tudo o quê mesmo, tia Thaisa? Que eu penso, Faz o gestinho aí em casa. falo e faço que não agrada a Deus, que me afasta de Deus. E esse pecado vai fazendo o que no nosso coração? Ele vai Sujeirinhas. sujando o nosso coração. Então, toda vez que você mentiu para os seus pais, ele vai sujar, vai manchar. contaminando. Toda vez que você falar que você vai num lugar e você não foi, foi em outro, é o seu coração que está sendo sujo. Não é verdade? E será que Jesus habita num coração assim, tia Thaisa? Não, Não porque Jesus é habita. santo. Ele é santo O e não nosso compactua Deus, com ele é pecado. santo, ele não Isso. consegue ficar junto dessa poluição de Não pecado. consegue, criança. Aí o que acontece? Quando você conhece Jesus, quando você tem o contato com Jesus, o que vai acontecer? Quando você convida ele para vir entrar no teu coração, que fala, Senhor, eu pequei mesmo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, você confessa para o Senhor seus pecados e fala, Senhor, mas eu sei que tu tem poder para vir entrar e limpar o meu coração. Jesus vem e entra. E quando ele entra, criança, Deixa olha eu o que ver. ele faz. Ele Olha! afasta todos os pecados, ele perdoa todos os nossos erros, crianças. Só Jesus tem esse poder de nos afastar, de limpar todo o nosso pecado, desde que ele veja que você está sinceramente arrependido e buscando o perdão dele. Gostei. Olha que legal. E quando você tem o seu coração restaurado, limpo, você então pode o quê? Morar no céu, quando Jesus vem buscar a gente. Lá naquelas mansões celestiais que nós contamos nas histórias anteriores, lembram? Naquele palácio lindo lá, porque Jesus já tem preparado o teu coraçãozinho limpo, porque no céu não vai entrar pecado. No céu não entra Não pecado. entra. E a história de hoje, crianças, o que ela vai contar para nós? Ela vai contar de um homem. Lembra que eu falei que procurou Jesus? Escondido, um homem você falou. escondido, tia Thaisa. Vamos ver quem é. É Nicodemos, crianças. Ah, sim. Lembrou, tia Thaisa, da história de É Nicodemos? que a gente não fala muito da vida de Nicodemos Não, por né? aí. Então a gente vai ter Nicodemos- que lembrar. Por que ele buscou Jesus escondido, crianças? Porque Nicodemos, ele era um grande estudioso da lei. Sim. Ele era sábio, ele era muito inteligente. Então, ele fazia parte lá dos fariseus, que naquela época eram conhecidos como estudiosos da lei. Então, eles queriam viver a lei assim ao pé da letra, sabe? Mas, quem é que estava por lá? Jesus.
Então ele pediu para que Jesus viesse conversar com ele em particular, porque ele tinha umas dúvidas para tirar com Jesus, que ele tinha vergonha talvez de falar isso em público, porque, nossa, era Nicodemos, né? O estudioso, conhecia toda a lei. Alguém podia criticar, mas você não sabe tudo, porque está tirando dúvida com este homem, né? Com este Exatamente. profeta. Alguns achavam que Jesus era profeta, né? Isso. Então o que aconteceu? Nicodemos foi perguntar para Jesus, eu estudo a lei, eu conheço todas as regras, né? Mas como é que eu faço para poder morar no céu? Aí Jesus tentou explicar para ele da maneira mais fácil possível, mas eu acho que ali bloqueou a inteligência de Nicodemos, que ele não entendeu nada, crianças. Porque Jesus falou assim, ó, Nicodemos, para você entrar no céu, para você poder morar no céu, você vai ter que nascer de novo. Ai, meu Deus do céu, já sei o que ele pensou. Você já entendeu? Ah, meu Deus, ele Crianças. achou que tinha que ficar na barriga da mãe? Ele ficou pensando, eu fico imaginando Nicodemos com aquela cara de paisagem, né? Como eu, um homem desse tamanho, formado, já adulto, vou entrar de novo na barriga da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus fez assim, ó. Muito difícil para você Jesus entender, falou Nicodemos. assim, Nicodemos, se você não entende das coisas que eu falo daqui da terra, imagina você começar a falar para ti das coisas do céu, Nicodemos. Ele não entendeu nada, crianças. Jesus não estava falando para ele assim, olha, você tem que se tornar um bebezinho de novo, você tem que nascer lá do ventre da sua mãe de novo. Não, crianças. Jesus não estava falando isso, ele estava falando que quando a gente se arrepende, que você realmente reconhece que Deus é supremo em tudo, que você precisa dele, que você é dependente dele, ele está falando assim, ó, reconheça isso na sua vida. E aí a Bíblia vai dizer que nós precisamos nos batizar. O nascer de novo, tia Thaisa, é descer nas águas. Quem de vocês já foi num batismo, né? A gente tem aqui na sede sempre o batismo, então as pessoas vão mergulhar naquela piscina com água quentinha, né? Os pastores oram e elas mergulham ali. Por quê? É um simbolismo, crianças. Você está reconhecendo que você era um pecador, que você não tinha acesso ao céu. Todos os pecados vão ficar ali esquecidos, Exatamente. né? E quando você faz aquela imersão, que você entra na água e levanta, você nasce uma nova criatura. Era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Nicodemos, você tem que nascer de novo, mas é na água, no espírito, não do ventre da sua mãe de novo. É impossível, não é verdade, crianças? Então, o que aconteceu? Nicodemos entendeu e compreendeu o que Jesus estava falando, porque Jesus tentava falar da maneira mais fácil, mas parecia que era tão complicado as coisas, na verdade, um homem tão inteligente. Então, crianças, quando você nasce de novo, você reconhece que Jesus é superior na sua vida, é Senhor e Salvador da sua vida, qual que é agora a atitude que você deve tomar segundo as Escrituras? Você deve agora pedir para descer as águas batismais, né? Na nossa igreja, que é a partir dos 12 anos, né, tia Thaisa? Você já tem consciência já do que é o batismo, que você realmente é uma nova criatura. Se você mentia, não mente mais. Se você pegava algo que não era seu, não pega mais. Se você desobedeceu aos seus pais, falava palavrão, não fala pode mais. continuar fazendo. Exatamente. Tem que mudar de vida. Tem que ter mudança, não é verdade? Tem que ter essa mudança, porque se você não tem mudança, você não vai morar no céu. Então, para morar no céu, naquelas mansões que o Senhor preparou para nós, o lugar lindo que o próprio Jesus falou que Ele iria preparar e está tudo já prontinho, nós precisamos ter um coração limpo. E para limpar o nosso coração, não adianta tomar detergente. Não pode. Não. Proibido. Não pode. Mas se você trazer Jesus para a tua vida, trazer Jesus para dentro do teu coração, é Ele que vai fazer toda essa limpeza, Ele que vai tirar todos os pecados e vai te fazer uma criatura nova. E todo mundo percebe, né, tia Thaisa? Todo mundo percebe. Ô, tia Jana, eu estava olhando aqui, ó. Por que você falou em uma nova criatura? Por que Jesus deu o exemplo do bebê? Porque a história do bebê ninguém conhece ainda. Exatamente. Né? Uma vai nova começar a se formar história, ali, né? Entendeu? Então ele tem a chance de fazer uma história linda. Isso. Só que às vezes a pessoa já teve uma história de vida tão terrível, já fez tanta coisa errada. Aí como é que ele vai ter uma nova história? Se ele se tornar uma criança espiritualmente, ele nascer de novo, nascer da água e do espírito. E aí ela vai ter, sim, uma nova história para começar a contar. Sem falar que a pele do bebê é mais novinha. Exatamente. Todas essas tudo. características, Jesus queria só que Nicodemos entendesse que é só
ter uma nova chance de fazer tudo diferente. Exatamente. É como você pegasse assim, um caderno seu, que tem várias anotações ali, e aí Deus fala assim, não, vamos deixar isso tudo para trás, vamos virar uma página nova, uma página branquinha, você começar a escrever uma nova história, que agora quem está escrevendo não é mais você, agora quem está escrevendo é Jesus, porque Isso mesmo. tudo que você fizer, criança, daqui para frente, você vai fazer de que forma? Pedindo para o Senhor, pedindo autorização para o Senhor, orando, para ver se é da vontade de Deus. Você não vai fazer nada assim, tipo, vou fazer e deu. Não. Você vai orar, você vai ter aquele momento devocional, você vai ter aquele momento de jejuar para ficar mais próximo de Deus, porque crianças, Deus ele quer ter intimidade com você. Ele só vai ter intimidade com você, te conhecer de pertinho, quando você começar a falar com ele, quando você começar a ler a palavra dele. Porque é a mesma coisa quando você conhece alguém, tipo assim, imagina você tá mudando de escola ou tá começando um ano novo e chegou uma turma assim, toda nova na tua classe, né? Aí aluno novo que veio de outra cidade, tá, você não conhece ele ainda. Mas conforme vai passando os dias, a convivência de vocês na sala de aula, a convivência de vocês depois na hora do intervalo, você vai tendo intimidade, você vai conhecendo, já vai saber se de repente ele gosta de comer aquilo outro, qual que é a cor preferida dele. Por quê? Porque você vai tendo esse dia a dia com ele. E Jesus não é diferente. Ele também quer ter essa experiência contigo, ele também quer ficar juntinho de você, só que só depende de você buscar ele. Amém, tia Thaisa? Amém. Que bênção, que aula gostosa, né? Deu para você entender direitinho. Agora vamos para a lição dos juniores. Dos juniores, vamos lá. Agora vamos aprender uma lição muito especial também. Então, na lição dos juniores de hoje, nós vamos ver o título aqui, ó, tia Jane. Eu vou abrir aqui o coração, tá? Que legal. Olha, agora você vai ler o título da lição e o versículo. Vamos lá, então. O título da lição é Abraão, amigo de Deus. E o versículo, ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. João, capítulo 15, versículo 13. Nossa, que legal esse versículo, que lindo. Muito Jesus lindo. foi o único amigo que teve coragem de dar vida pelos seus amigos. Só que na lição de hoje nós vamos falar sobre um homem chamado Abraão, que ele era conhecido, e ele é até hoje conhecido como amigo de Deus, um homem de fé. E nós vamos entender por quê. Aqui dentro dessa caixa tem os personagens da nossa aula de hoje, ó. Olha. Não é legal? Opa! Então nós temos aqui um cenário. Vamos colocar o cenário aqui em cima, ó. Temos aqui mais uma casa. É uma casa que, na verdade, é uma tenda, né? Porque Abraão, ele era nômade. É verdade. Ele morava em um lugar. Antes eu quero casas. te mostrar aqui o trajeto que Abraão fez. Olha só esse mapa, tia Jane. Olha que legal. Segura aqui, olha só. Sim. Abraão morava aqui, em Ur dos Caldeus. Certo. Um pouquinho antes aqui da Babilônia. E ele fez esse trajeto. Ele saiu de Ur dos Caldeus, passou pela Babilônia, pela Mesopotâmia. Ele ficou aqui em Arã um tempo também. E depois ele desceu, ó, para o Egito, aqui no delta do Nilo. Olha só aqui, ó. Olha o quanto que ele aqui andou, perto do rio Nilo, tá vendo? Sim, tô vendo. Ele morava em Ur dos Caldeus. Olha o trajeto que ele fez. Tô vendo. Tá vendo? Tô vendo. Que longo o percurso dele, mas em cada lugar desse ele teve experiências com Deus. E Deus ia confirmando o chamado da vida de Abraão. Porque Deus dizia a Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação. Então ele edificou altares a Deus. Ele parou em alguns momentos, ele teve alguns conflitos familiares também, né? A gente tem uma outra história que fala sobre esse conflito, mas nós vamos ver aqui ele buscando, tendo a vida com Deus e buscando a orientação de Deus. E quando ele foi aqui para o Egito, ele também estava aqui na direção de Deus. Sim, sempre na direção do Senhor. Sempre na direção do Senhor. E aí nós vamos ver que teve um momento que Deus já tinha feito essa promessa a Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação. Ele dizia, como? Se eu já tenho 100 anos, a minha esposa tem 90 anos, ela nunca teve bebê, enfim. Teve o filho lá com a serva de Sara, mas hoje a nossa lição vai falar sobre o cumprimento da promessa. Certo. E como que aconteceu isso? Um dia, Abraão estava fora da sua casa aqui, ó, olhando as estrelas, tá vendo? Tô vendo. Dá para ver a tenda aqui com camelo? Tem um camelo na tenda de Abraão. Dá para ver, tia Jane? Dá pra ver sim. Aí, ó, tem o camelo, tem os potes aqui. Tem eu vou colocar vasos. a tenda desse lado. Tá, Dentro a da abertura dela. Dentro da tenda, quem estava era Sara. Sara estava lá dentro da tenda. Ela não estava aparecendo. Mas Certo. Abraão já estava lá fora, perto das árvores, olhando as estrelas do céu. E Abraão, olha aqui, ele estava olhando as estrelas aqui perto das Certo. árvores e ele estava ali só pensando, mas Deus me prometeu que a minha descendência seria
tão numerosa quanto as estrelas do céu. Mas eu não tenho filhos. Como vai ser tanta gente assim? Uhum. Imagina a dúvida dele, né? A dúvida dele, preocupação dele. Deus prometeu. Sim. Mas como vai ser? Aí um dia apareceu um anjo e ele falou que Abraão seria pai, sim, de uma grande nação e Sara teria um filho. Sabe o que aconteceu lá dentro da tenda? Sara Começou a rir, né? 90 anos. ela dizia assim, ó, tá, vou fora. Não, e sabe de nada, eu tenho 90 anos. Como? tô Vou eu gerar uma velhinha. criança ainda? De certo, ela Não. pensava? E aí Sara riu. E o anjo não gostou. Não, né? Foi Não, uma ofensa, eu porque acredito, ele né? falou assim, ó, que Sara riu. Sara lá de dentro colocou a cabeça assim, ó, não ri não. Deus vê Coitada. tudo. Ela achou que ela podia enganar, né? Não. Tipo assim, não, nem ri. Ela tava tossindo. Não. Não ri não, não ri. Aí o anjo disse assim, riu sim, mas daqui a 1 ano eu vou voltar e você vai ter um bebê. E quando o tempo passou, olha só o que aconteceu, Sara ficou grávida. Olha a barriguinha já a dela. barriguinha aparecendo Aham. ali. Pois é, já estava grávida. E Abraão foi sim o pai de uma grande nação, é o pai da nação de Israel. Então, a nossa história vai falar sobre este amigo de Deus. Mas para ser amigo de Deus, Abraão precisava ter um relacionamento com Deus. Exatamente, que nós falamos agora há Porque pouco. assim, ó, para a gente ter um relacionamento com Deus, a gente precisa de esquecer um pouco das minhas vontades e deixar que a vontade de Deus prevaleça. Aí nós vamos fazer aqui um checklist, ó, Tejane, eu tenho Opa. aqui. Ó. Nós temos um checklist chamado Sua Melhor Amiga. Certo. Então, para eu ser sua melhor amiga, você teria que saber minhas muitas preferências e eu teria que saber suas preferências. Certo. Digamos, eu vou perguntar a você qual o seu culto preferido na igreja, mas eu já sei que sua resposta vai ser EBD, porque você ama EBD. Culto de ensino, entendeu? Uhum, entendi. Já pensou se nós fizermos um checklist desse aqui sobre Deus, sobre o que Deus quer de mim? Será que o que Deus mais gosta que eu faça na casa dele? Será que eu sei o que Deus mais gosta? Será que Deus, ele sabe do que eu mais gosto? Com certeza. Porque ele sonda o meu coração e o meu pensamento. Será que eu sei o projeto que Deus tem na minha vida? Porque para eu ser amigo de Deus, eu tenho que saber disso também. Exatamente. Entendeu? Será que eu estou sabendo fazer a vontade de Deus? Eu sei qual é aquilo que ele gosta que eu faça para buscar a santificação? Algumas pessoas precisam orar mais, Isso. outras se dedicam ao jejum, outras à leitura da palavra. Enfim, nós, para sermos amigos de Deus, nós precisamos entender a vontade dele. Ele já nos entende, sempre nos entende, mas nós precisamos entender a vontade de Deus. Sim. Quando a gente é amigo de uma pessoa, a gente diz assim, ó, essa sua amiga manda muito áudio para você, aí você já marca ali, sim ou não, manda aham, muito áudio, então é sim. porque ela é sua amiga mesmo, né? Quando ela precisa de você, ela lhe chama nas horas difíceis, mas também nas horas alegres? Sim, então ela é sua amiga mesmo. Você pode fazer um teste desse com um amigo, com uma amiga, com o seu irmão, com a sua irmã. Agora, o mais importante é você pensar, se eu fizer um teste desse com Deus, será que eu serei aprovado? Será Boa que pergunta. eu sou amigo de Deus, assim como ele é meu amigo? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque que ele não vai nos abandonar é fato. Agora nós, quantas vezes esquecemos das promessas de Deus, esquecemos o que ele deseja para as nossas vidas, negligenciamos o projeto de Deus, ou seja, deixamos de lado. Depois eu faço. Ah, é para ler a Bíblia? Depois eu leio. Ah, é para ir para a EBD? É para estudar a lição da EBD? Depois eu estudo. Amigo que é amigo, faz a vontade do amigo. Sim. E faz dessa vontade uma prioridade. Isso. Então, faça na sua vida a vontade de Deus e faça dela a sua prioridade. Porque, com certeza, você vai ser amigo de Deus tanto quanto ele é seu amigo. Gostaram da lição? Muito legal, né, tia Thaisa? Só mais uma coisinha. Como é o nome do bebê de Sara? Isaac. Isaac, que significa risos. Porque Sara Exatamente. Riu. E aí Deus mandou então que colocasse o nome do menino de Isso. Isaac. Olha só que lindo, né, crianças? Exatamente. Como nós precisamos aprender mais do Senhor, né? Como precisamos ter intimidade com Deus. Olha como as duas lições fecharam hoje, né, tia Thaisa? Como a gente precisa conhecer os nossos amigos para poder ter intimidade e saber que até onde nós podemos ir, onde nós temos que parar, não é verdade? É buscando a Deus dentro da sua palavra. É verdade. É isso aí. Agora vamos para a correção da tarefa? Vamos lá.
É a hora da correção! Vamos lá, tia Jane? Vamos lá? Revista do Jardim de Infância, tranquilinho. Ali você vai ver que tem um caminho que leva Nicodemos até Jesus. Então, aí você pega um barbante, uma linha, alguma coisa parecida que vai levar Nicodemos até lá onde Jesus está. Anotou aí, tia Thaisa? É muito fácil, ok? E na número 2 é mais fácil ainda. Sabe a letra I? Aquele risquinho, pinguinho em cima? Você vai colocar ele em cada espaço que vai precisar ali e você vai formar a palavra Bíblia. Então, vão 2 Is ali. Bíblia. Combinado? Se você fez isso aí, já vai lá e dá um tiquezinho porque você tirou nota 10. Juniores? Muito bem. A lição dos juniores são 3 questões. Diz Vamos assim, complete o versículo abaixo e você vai completar com as palavras. Escritura, Abraão, Deus, Abraão de novo, amigo, aceitou. Então, vai ficar assim. Assim aconteceu que as escrituras sagradas dizem, Abraão creu em Deus. E por isso, Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Tiago 2, versículo 23. Facinho. Responda preenchendo a cruzadinha e faça um amigo e seja um amigo de Deus. Letra A, B, C, D, E, F, G e H. Você vai ter que preencher respondendo as perguntas que tem lá. Então, a resposta A, Abraão. B, amigo. C, filhos. D, nação. E, Canaã. F, rio. G, fé. H, Isaac. J, não tem. Não tem, não, parou no H. Questão 3. Numere de acordo com o número da resposta do quadro abaixo. Em seguida, marque a opção que contém a sequência correta da coluna. Então, os números na sequência são 5, 4, 2, 1, 3 e 2. 2 de novo. Vai marcar, então, a sequência 5, 4, 2, 1, 3, 2. Muito bem. E a questão 4 diz assim, comente com suas palavras como podemos nos tornar amigos de Deus. Eu vou colocar com minhas palavras, eu posso me tornar amigo de Deus rejeitando o pecado, orando, lendo a palavra, porque aí sim eu vou conhecer as características de Deus. Exatamente. Né? Então, assim, essa é a minha resposta. Se você fez tudo certinho, você tirou 10 e coloca um certo bem grande aí. É isso daí. Gostaram? Acabamos, então? Vamos orar, Vamos agradecendo. Senhor, nosso Deus, muito obrigada por essa aula. Queremos te pedir, Senhor, que nunca nos deixe ficarmos distante dos teus caminhos. Não permita que venhamos pecar e nos distanciar de ti. Nos cobre com teu sangue, nos livra de todo mal. Abençoa todas as nossas crianças, os professores da EBD, todos os pastores da nossa igreja. E fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima.